Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão dando continuidade ao nosso propósito de leitura da Bíblia. Hoje o capítulo 32, 33 e 34 do livro de Deuteronômio. Hoje a gente encerra então esse livro. Espero que Deus tenha falado muito ao seu coração, que você possa ter aprendido coisas poderosas da parte de Deus. Capítulo 32, então aqui ele começa a citar então essa canção, a qual ele fala aqui anteriormente, que era um testemunho, né, contra esse povo, de coisas que aconteceriam e que eles sempre deveriam estar de olho nessa canção, porque narraria coisas importantes da parte de Deus para eles e os lembraria também de certas coisas. Parte dessa canção, então, ele fala da grandeza, da majestade de Deus, de quem Deus é, do seu poderio, que Ele é rocha, que Ele é grande, que Ele é perfeito, que as suas obras são perfeitas. E a outra parte aqui também vai narrar, falando de certa forma sobre o povo, sobre a corrupção do povo, que o povo era depravado, insensato, ignorante, e né, dessa maldade, se é que eu posso dizer assim, do povo. E logo em seguida ele começa a falar que mesmo esse povo sendo como esse é o povo escolhido dele, o qual ele protegeu, guardou, guiou, o qual ele não deixou faltar nada, né, o qual ele de certa forma demonstrou sua bondade, mesmo ele sendo assim ou vivendo dessa maneira. Logo em seguida ele vai falar também ainda nessa canção, né, sobre a atitude do povo em relação a Deus. Ele vai falar que o povo o rejeitou, abandonou sua rocha, o provocaram, sacrificaram a demônios, se esqueceram de Deus. Então fala do coração desse povo em relação a Deus, e logo em seguida vai falar então do que isso gerou então no povo, que fala aqui praticamente que Deus os rejeitou, escondeu o rosto deles, que eles são filhos infiéis, geração perversa, que eles provocaram ciúme em Deus, né? Contra eles gastarei as minhas flechas. Olha só que coisa mais intrigante, né? Juízo de Deus sobre essa nação e sobre a nação que Ele ama. Ou seja, fala então nessa canção a bondade, a graça, a misericórdia de Deus, fala do coração do povo, sua perversidade, do juízo então de Deus sobre eles, e também fala das consequências. Então vai falar sobre fome, peste, praga, a espada, eles iriam perder seus filhos, né? Nos seus lares haveria ruína, terror, morte, seriam dispersos. Tudo isso é uma narração, né? Moisés falando através dessa canção da parte de Deus sobre a consequência então de se afastar de Deus. Ele chega a dizer aqui: e agora onde estão seus deuses? Ou seja, a nação de Israel, eles de certa forma eles sempre se voltavam a outros deuses. Quando estava tudo bem, eles se voltavam a outros deuses. Então quando eles caíam em ruína, o próprio Deus dizia a eles: então olha, onde estão seus deuses agora, né? Peça para eles ajudar vocês. Olha que coisa intrigante, irmãos. Então, e ele termina então essa canção novamente falando da grandeza, da majestade e do poderio de Deus. Capítulo 33 vai narrar então, de certa forma, Moisés abençoando as tribos de Israel. Então ele vai citar o nome dessa tribo e vai abençoar uma por uma. Não é um atacadão onde ele coloca abençoado seja todas vocês, não. Ele abençoa de maneira específica, ele abençoa de maneira assim muito peculiar. Ele fala cada uma delas. E isso precisa nos ensinar certas coisas, porque talvez você tenha filhos e às vezes você coloca todo mundo no mesmo barco, mas olha que interessante, e se a gente abençoasse cada um de maneira específica? E se a gente colocasse as nossas mãos sobre os nossos filhos e os abençoasse e dissesse coisas sobre eles, sobre sua vida de maneira específica? E as pessoas são diferentes, assim como as tribos eram diferentes, tinham peculiaridades, né? Umas moravam no deserto, outras talvez moravam em outras áreas, então eles tinham coisas muito deles, e Moisés respeitou isso ao os abençoar. Isso é muito importante. Capítulo 34 então narra a morte de Moisés, né? Que é um momento assim, ao mesmo tempo difícil e também emocionante, porque é Moisés subindo a um monte, contemplando a terra que Deus jurou que daria a eles. Ele olha então tudo aquilo, tudo que Deus prometeu, tudo que Deus disse que daria, e ele olha isso, contempla tudo isso, vê tudo isso, mas não pode entrar, porque de certa forma Deus não permite, por conta daquela situação que a gente já conversou.
Então Moisés só contempla com seus olhos e não pode entrar, e agora então começa a colocar Josué então como linha de frente para que Josué então fizesse esse povo herdar a terra. Mas o que eu acho mais maravilhoso aqui, a Bíblia vai dizer aqui que Moisés viveu 120 anos, versículo 7 diz assim: Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, todavia nem os seus olhos nem o seu vigor tinham se enfraquecido. E olha o que diz no versículo 10, em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e quem fez todos aqueles sinais, maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. É como se aqui então se encerrasse a vida de um grande homem, de um homem extraordinário que fez coisas poderosas, o qual Deus o dirigiu, governou, um homem que amou a Deus, um homem que deixou um legado maravilhoso para a nação de Israel, e também iniciando agora a caminhada de um outro homem, Josué, que adentraria o povo até a terra. E isso tudo me ensina muitas coisas, né? A nossa vida um dia vai se encerrar, as luzes vão se apagar, assim como um dia se apagaram para Moisés. E como a gente vai terminar? Como a gente vai encerrar a nossa vida? O que irão falar a nosso respeito? Será que vão falar a nosso respeito, assim como Deuteronômio encerra falando de Moisés, de como ele viveu, das coisas maravilhosas que fez? Ou será que vai contar coisas ruins e más? Né? Um dia as luzes vão se apagar para mim e para você, que a gente possa terminar bem, assim como grandes homens, como o apóstolo Paulo, né, os apóstolos, que a gente possa terminar bem. E também vai narrar o início agora de uma caminhada de um outro homem, que é Josué, que por caminhar sempre perto de Moisés, por aprender coisas, por Moisés deixar Josué se aproximar dele, agora Deus usaria para então dar continuidade a tudo isso. Que Deus te abençoe, espero que Deus continue falando com você nos próximos livros. Deus abençoe.